Bom, nessa nossa aula a gente vai tratar sobre os diferentes baralhos de tarô que nós temos, principalmente também vamos falar dos tarôs egípcios. A gente vai falar sobre o que é o arcano, o que é um arcano e vamos falar também sobre a consagração das cartas, tá bom? Bom, então a gente vai ter o tarô egípcio, um dos primeiros tarôs egípcios, ele surge no século XVIII com um maçom egiptólogo, né, chamado Antoine Cour de Gebelin, ou Gebelin. Então, ele faz o tarô de Marsella e diz que o tarô de Marsella foi baseado no livro de Thoth. A gente já viu na nossa aula anterior quem foi Thoth. No entanto, o primeiro tarô egípcio ele surge com um ocultista chamado Jean-Baptiste Alliette. E esse ocultista ele desenha o primeiro tarô com motivos egípcios e ele dá o nome de tarô de Eteila. Esse tarô é também um tarô bastante usado, conhecido, enfim. Aí a gente vai ter um outro pesquisador que também desenha um tarô egípcio, ou pelo menos ele desenha um tarô com várias referências à cultura egípcia, que é o Aleister Crowley. Ele cria, então, o chamado tarô de Thoth, que é um dos tarôs, ou foi na época, um dos tarôs mais vendidos. Outro também muito importante, criador de um tarô, é médico, né, na França, chamado Gerard Encausse, eu não sei falar francês. Ele era também um ocultista, mais conhecido por Papus. Então, ele cria, maçônico, né? Ele cria o tarô dos boêmios, ou o tarô de Papus. Depois a gente vai ter um outro ocultista também famoso, chamado Eliphas Levi Zahed, que desenha um outro tarô conhecido como o tarô de Eliphas Levi. Aí depois de um século mais ou menos, a gente vai ter, depois que Eteila desenhou o tarô, nós vamos ter um outro tarô com motivos egípcios, criado por René Falconier. Então vocês vejam, né, a quantidade de tarôs que se preocupava na época de criar um tarô com base na cultura egípcia, de acordo com os textos sagrados daquele livro que nós mencionamos na aula anterior, é o livro de Thoth. Bom, nós vamos ter, a partir de 1955, os primeiros tarôs egípcios da editora Kier, que é o tarô com o qual eu trabalho, né? Essa editora se localiza em Buenos Aires. A minha versão, ela data a criação dela, né? Data de 1971.
E o autor é Júlio Iglesias, não é o cantor, tá bom? E junto nós vamos ter também escrita por esse autor desse tarô o livro chamado La Cabala de Prédiction. Então, as cartas desse tarô com o qual eu trabalho, elas estão ligadas a esse autor. Claro que durante todos esses anos, né, a gente tem a criação de muitos e muitos tarôs. Então a gente tem o tarô das árvores, o tarô dos anões, o tarô de Xing, o tarô das bruxas, o tarô mitológico, enfim, nós temos um número impressionante de tarôs. Como é que eu vou escolher o meu tarô? Eu sempre falo, você vai na livraria ou você vai na casa esotérica e olha, aquele que te chamar a atenção é porque aquele é o seu tarô, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre arcano, que eu mencionei na aula anterior também. Então, a gente já sabe que arcano vem do latim, a palavra no latim chama arcanus, né? E o significado dela é mistério, oculto. E o arcano, também na alquimia, é uma poção misteriosa que somente tinha acesso os seguidores da esotérica, tá? Então, no sentido geral, o arcano vai significar segredo, mistério. Agora vamos falar dos arcanos do tarô, independente do tarô que você tenha. Todo arcano ele vai conter símbolos universais. E é por meio dos arcanos que a gente pode trabalhar as partes, os níveis, os campos, né? Espirituais, o campo físico, o campo psíquico e, claro, através da orientação que nos é dada, a gente consegue seguir adiante em nosso desenvolvimento, seja espiritual, intelectual, material. Os arcanos, eu digo que os arcanos, eles são arquétipos, na verdade. Eles contêm arquétipos, não que eles sejam. E por conter arquétipos, que é um termo, né, junguiano, o arquétipo, ele carrega a memória da humanidade, né? Então, por carregar essa memória da humanidade, as cartas, elas estão constituídas, elas são constituídas de símbolos que funcionam como imagens do nosso reflexo interior, quando a gente olha para os símbolos das cartas. Elas vão representar as forças do instinto, elas vão representar o inconsciente, tanto coletivo como individual também. E quando elas representam os arquétipos, esses arquétipos, eles são muito poderosos e são eles que nos ajudam a caminhar, nos dando, ou melhor, aguçando a nossa compreensão, a nossa tolerância, a nossa força, a nossa capacidade de amar, a nossa energia. Ele então vai nos mostrar de uma forma muito clara aquilo que nós precisamos trabalhar naquele momento. Mostra também as oportunidades que podem aparecer, como também as provas que podem aparecer, né? E, como eu disse anteriormente, o tarô ele é constituído de 2 outros conjuntos, né? Dentro dele nós temos 2 conjuntos, os arcanos maiores
que estão aí ligados aos arquétipos, ao inconsciente coletivo, e os arcanos menores, que vão nos dar o como, a forma, né? Bom, aí tem muita gente que me pergunta a respeito, né, do que é a consagração. Bom, consagrar, tem muita gente que acha que precisa consagrar as cartas para uma divindade, para um ser espiritual, para um guardião, seja o que for. Eu não tenho essa postura, porque eu não vejo o tarô como um instrumento mediúnico, digamos assim. Todo mundo tem a sua mediunidade, sabemos disso. Para alguns, a mediunidade ela vai funcionar mais, como eu diria, a flor da pele, né? Para outros não, mas todos nós somos médiuns. Mas quando eu trabalho com o tarô, eu não sigo essa linha da mediunidade. Para mim, o tarô é um instrumento de autoconhecimento e pode e deve ser estudado. Então, eu não tenho o hábito, nunca tive o hábito de consagrar as cartas. Mas eu sei que cada pessoa, né, é diferente da outra. E aí você pode sentir realmente uma necessidade de fazer algum tipo de ritual. Aí, o que eu sempre falo, use o seu coração. Use a sua intuição com relação a isso. Então você pode consagrar as cartas usando incenso, usando uma prece. Você pode sentar-se de forma bem confortável, mentalizar, seja a cor que você quiser, seja uma luz branca, seja uma luz violeta, seja uma luz... todas essas cores nós sabemos que são benéficas, né? Você pode fazer o que você quiser, pode colocar cristais, né, ao redor ou em cima, pode embrulhar as cartas com um lenço, um tecido especial, enfim. O tarô, o mais importante é você entender, né, que o tarô é seu, que você precisa respeitá-lo e, claro, né, você não vai compartilhar o seu tarô com outras pessoas, porque ele carrega, no final ele vai carregar a sua energia, porque é você que está trabalhando com ele, você que está carregando esse instrumento, tá? Então, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, se vocês sentirem essa necessidade de consagrar o tarô. Caso contrário, bora lá.